Lacan também representa essa mesma relação através de um experimento de Boas, que a gente fala que é dessa imagem do bebê como sendo um vaso, um pote. Então, esse bebê aí, S, olha o S que estava lá no triângulo rosa, e eu usei as mesmas cores. Então, aqui, aquele triângulo rosa, ele está representado por um vaso rosa, o vaso de flor rosa. Aí você pode perguntar assim, Luciene, por que você não colocou essas flores rosa e colocou um quadrado? Eu quis colocar um quadrado para mostrar que há um enquadramento, um aprisionamento no valor do desejo, da interpretação de uma pessoa, de um cuidador, né? Se tiver outro, daquele outro, mas singularmente de cada um. E, então, esse é o triângulo rosa do desejo da mãe, olha o falo minúsculo. E aí, ir em direção aos valores paternos, olha que é um buquê também quadrado, também limitado. E se você quiser dizer, também aprisionador, porque ele é limitante, só que olha as flores, já tem uma variaçãozinha. E aí, essa criança, esse corpo dessa criança, né, já é uma criança castrada. Olha o S barrado. Quer dizer, castrado de quê? Do desejo da mãe, da submissão absoluta ao desejo de um só. Essa é a clínica do século XX, 2 elementos, mãe e pai. E eu represento de rosa e azul, porque ajuda a gente a entender. A mesmíssima coisa agora é aqui representada no grafo do desejo. E aí vocês olham o começo do grafo à direita, né? O eu ideal, o espelho, a reprodução daquilo que a mãe vê e a mãe quer. E eu falo mãe aqui porque eu estou falando do patriarcalismo, era a mãe que criava os filhos mesmo. E aí, o final, né, desse percurso, desse encontro com esse desejo da mãe, era a criança ir em direção aos ideais paternos, a gente chama de isão, de azão, que quer dizer o ideal do outro. Fala-se muito ideal do eu falo ideal do outro. O outro são os valores da cultura. Então, a mesma coisa está sendo falada aqui com o grafo do desejo. Então, esquema R, ou os vasos, ou o grafo do desejo, falando de uma clínica que vai do desejo da mãe para o nome do pai, né? Então, esse deslocamento seria chamado de castração, a separação para o outro poder viver a vida dele dentro de uma cultura patriarcal, também cheia de ideais e de modelos, mas no plural, né? Olha só, para vocês entenderem melhor esse encontro que esse bebê tem com o desejo do outro, então aqui a gente tem em verde, o bebê, ele é a necessidade do ser, o ser do bebê. Esse bebê está chorando, ele tem uma necessidade, a gente não sabe o que é, ele chora, né, para que essa mãe resolva o seu desconforto. Essa mãe em vermelho, ela vai responder a esse bebê, ela vai com o sintoma dela, ou seja, com o jeito dela ser e com que ela tem a capacidade de ler, ela vai ler esse mal-estar do bebê. O bebê está só chorando. E aí ela pode dizer, ele está com fome. E o que a gente está aqui tentando deixar claro é que esse sintoma da mãe, esse jeito dela interpretar, vem da mãe dela, vem numa cadeia de significantes que é passado para a gente, de significados que o outro tem. Então, aí, lá na vó, lá onde está o nome vó, então, o que acontece com essa vó quando bebê? Nós estamos falando assim, não que isso não possa acontecer com adulto, esse mesmo grafo eu posso usar para a vida de adulto, mas essa vó,
quando o bebê, porque eu estou falando de bebê aqui, de necessidade do bebê a ser interpretada e a ser respondida. Então, essa avó, ela teve uma falta, ela também sofreu um desconforto. Então, essa falta do outro, do grande outro, da avó, essa falta da avó vai chegar até a mãe desse bebê. É essa a ideia. Ou seja, a falta da mãe do bebê. E essa, por quê? Porque essa avó sofreu uma falta, então vamos pensar em casos clínicos que a gente já tem. Essa avó passou fome. Essa avó passou fome. Quando era bebê, a mãe não amamentava, não importa que razão, não amamentava suficientemente, algo aconteceu. Aí, essa avó que tem uma falta, né, de comer, né, ela tem uma marca de fome, essa é a interpretação, ela interpreta, né, fome, e aí ela faz uma demanda do outro. Isso a gente chama de pulsão. Aí é onde está a pulsão, quer dizer, há um movimento dessa avó dizendo: choro é fome. Choro é fome, porque eu passei muita fome e eu sei disso. Essa mãe, mesmo sem ter passado fome, ela recebe esse significado. E muitas vezes essa avó até deu um excesso de comida para essa mãe, de leite, seja do que for, mas ainda assim permanece esse significado. E quando esse bebê chora, essa mãe vai dizer que é fome, mesmo que seja frio, mesmo que seja xixi. Não, essa é a história de cada um de nós. Estou tentando ser bem simples, mas a gente pode nuançar isso, né, com diversos detalhes, mas é como é que a falta que alguém teve antes do bebê chega até o bebê. Esse sofrimento, por quê? Porque esse sofrimento chega como uma resposta a ele. Só que o bebê não está com esse sofrimento, ele está com outro sofrimento. E é aí que seria a ideia do encontro com o analista. O analista seria aquele que é capaz de escutar de que sofrimento se trata, né? Então, está aí agora o grafo do desejo do Lacan, colocado, é o mesmo percurso, sai do desejo da mãe, que é a resposta que ela dá a esse bebê, eu pus em cor-de-rosa, e até o nome do pai, que está em azul lá no final, só para se entender um pouco melhor todo esse percurso. Mas o que nós temos aqui, né? Que é um percurso que vai da mãe, da resposta que essa mãe dá, até vamos pensar, a oferta que esse pai faz de um acolhimento no mundo mais rico de interpretações. E aí vem a nossa proposta de uma clínica que não fique aí, né, nesses dois lugares. E aí, rapidamente, só para vocês notarem a diferença, o eu ideal, o espelho da mãe que está em cor-de-rosa, eu proponho, isso aí é uma criação minha, né? Raciocinando, pensando com Lacan e simplesmente colocando aqui no grafo o que ele fala. É que, na verdade, o bebê, ao nascer, né? O bebê, antes de ser um espelho, ele passa, né, vamos pensar assim, pela formação, ou qual seria um verbo interessante, né? Ele passa pelos eventos de se constituir como um objeto A e se relacionar com o mundo. Aí fala assim, o que é isso, objeto A? É isso que nós vamos estudar com muito detalhe. Mas pensa, quer dizer, a ideia do objeto A são as partes do corpo com as quais a gente se comunica com o mundo, de uma maneira bem simples. Então, a gente vai começar daí, a gente não vai começar do desejo da mãe, a gente vai começar com o corpo que esse bebê tem e entra no mundo e vai ser recebido pelo desejo da mãe. Fato, né? Isso tudo vai ser
vai ser todos esses objetos que a gente fala, oral, anal, a voz, o olhar, ele vai ser modulado por esse olhar dessa mãe, e aí vai chegar até o ideal do outro paterno, não vai além. A metáfora paterna é a mesma coisa do nome do pai, quer dizer, é a cultura. É como o pai metaforiza, ou seja, substitui o sentido do desejo de uma pessoa por vários desejos da cultura. Só que agora, mas bem enquadrados. Cultura patriarcal, ela tem ideais. Tem ideais. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, isso é certo, isso é errado. E aí a gente vai rumo a um outro tipo de metáfora, que é a metáfora pulsional, que também é um jeito de nomear, mas não é nomear um sujeito para ele ser modelito de uma cultura, para ele estar dentro do modelo e ser modelo para os outros, mas é para ele ser um objeto que ele é desde que nasce, e aí eu falo, mas um objeto de arte, não é um objeto dejeto, lixo, porque no mundo patriarcal, se eu não sou falo, ou da mãe, ou do pai, se eu não sou valor para o desejo do um, ou para o desejo da cultura, eu sou lixo, não tem valor nenhum. Joga fora, mata, exclui. E hoje a gente inclui o diferente, a gente inclui aquilo que não é modelo, mas que pode ser maravilhoso, que traz riqueza para a cultura. Então, esse objetivo agora da finalização desse encontro do bebê com o desejo da mãe, com a cultura, nome do pai, e ir além, gera o S de acedido. Eu falo cedido, que é uma seta, e depois vou explicar, porque ele não é castrado pelo outro, ele cede a sua condição de ser completamente possuído pelo outro. E esse S é sujeito, um sujeito da hipermodernidade hoje, da pós-modernidade, dessa era do século XXI que a gente está vivendo, que a gente também chama de pós-edípica. Olha só, e aí tem que se referir a Édipo, ao pai, ao patriarcado. Nós somos pós-patriarcado. O sujeito pós-patriarcado é um sujeito que é um objeto diferente, cada um de nós, mas com valor. Essa é a proposta que a gente lança para uma clínica que vai além do patriarcado.